Olá, tudo bem? Aqui estamos então para desdobrarmos um tema, acredito que até certo ponto original, né? A gente não ouve muito falar sobre temas com esse título, mas o objetivo é o mesmo, é fazer-nos refletir um pouquinho. É, Nós vamos, antes de fazermos um pequeno exercício, conhecer um texto que eu encontrei de um filósofo que viveu no século XX, terminou seus dias aqui no Brasil. Ele é italiano, era um devoto lá de Francisco de Assis, embora nascesse e residisse, parece que em Roma. Ele acabou transferindo-se lá para a região onde o Francisco de Bernardone viveu, na realidade, ele se formou em Direito. No trabalho lá de, acho que de mestrado dele, ele encontrou numa obra brasileira a inspiração para desenvolver o, o tema que apresentou para sua prova de habilitação, né? Curiosamente, se não me engano, o título do livro é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tinha sido lançado, e isso acabou fazendo que ele sonhasse em vir para o Brasil. O que acabou acontecendo no início dos anos 50, e uma das primeiras coisas que ele veio fazer foi justamente conhecer Chico Xavier. Posteriormente, ele acabaria se transferindo aqui para o Brasil e acabou mudando para São Vicente, aqui no litoral paulista, onde terminou seus dias com a esposa, continuou, e a filha também continuou, né? Ele escreveu mais de 40 livros, livros interessantíssimos. O primeiro livro que ele escreveu, sob inspiração, pelo que a gente depreende estudando o próprio livro, intitulado A Grande Síntese, na realidade foi definido pelo Espírito Emmanuel, o orientador de Chico, como sendo o Evangelho da Ciência. Um livro riquíssimo, interessantíssimo, publicado aqui pela Livraria Allan Kardec Editora. E ele, na realidade, quando foi a Pedro Leopoldo, levado por uma comissão que se formou aqui em São Paulo, reunindo vários personagens, na primeira noite em que lá esteve, na casa do senhor Rômulo Joviano, que era a sede da Fazenda Modelo, local onde o Chico trabalhava, ele recebeu uma extensa mensagem da entidade que o acompanhava, e o Chico Xavier recebeu uma mensagem de Francisco de Assis, do próprio Francisco de Assis, trazendo ao Pietro Baldi, que é esse personagem, palavras de estímulo e de incentivo. Pietro Baldi, segundo supõe-se, segundo a afirmação de alguns estudiosos, é a reencarnação do Pedro. Talvez por isso a ligação profunda dele com Francisco de Assis, que sabemos é a reencarnação de João Evangelista, o dos apóstolos, o apóstolo dentre todos, o preferido de Jesus, né? Que é autor talvez de um dos evangelhos mais, na minha opinião, importantes e interessantes, porque ele é um evangelho notadamente mediúnico. Ele foi escrito mais de 50 anos depois que Jesus havia morrido, e ter-se uma memória tão prodigiosa como é demonstrado no Evangelho de João, é necessário realmente crer-se que por trás dele havia a entidade espiritual, que é o próprio Espírito Santo, que anunciou a João e a Prócoros, na vila de pescadores onde eles viviam, justamente iria fazer uma narrativa sobre a história de Jesus, sobre a vida de Jesus, né? Isso, como dissemos, João já tinha mais de 90 anos, foi realmente muito tempo depois que Jesus havia passado por aqui. E nós destacamos um trechinho de um livro dele, que é justamente um livro publicado lá no início dos anos 50, intitulado Profecias. E nesse livro, o filósofo Pietro Baldi faz uma espécie de um retrato da sociedade humana à época, mas se nós olharmos o que ele escreveu naquela época, nós vamos ver que está muito próximo da realidade atual. Diz ele, num dos trechos do seu extraordinário livro, Profecias, que o mundo é uma gigantesca corrida de lutadores egoístas, cada um procurando aproveitar o máximo possível do seu próximo. A melhor habilidade nos negócios e na política é muitas vezes julgada ser aquela de saber enganar e espoliar o próximo. O mundo materialista de hoje, na realidade vivida, desinteressou-se do Cristo.
O mundo, na prática, não acredita em Deus. Os fatos equivalem. A humanidade se encontra no caminho da descida. A multidão é ignorante e obstinada. Faz-se forte pelo número. A velocidade impressa na descida torna mais difícil a retomada da subida. A destruição se faz necessária. Ele escreveu isso em 1952. Nós vamos sugerir a quem está acompanhando fazermos uma retrospectiva e voltarmos a março de 2020. Tentarmos lembrar como era a nossa vida àquela época. O carnaval tinha acabado de acontecer, a gente ouvia falar remotamente sobre um vírus que teria surgido lá na China e que já estaria causando um pânico generalizado na Europa, Estados Unidos e, por fim, acabou chegando aqui no Brasil de uma maneira mais contundente, porque parece que ele já estava por aí, mas por conta dos interesses econômicos que se enquadram nessa visão que o Pietro Baldi fez da sociedade humana, na verdade, foi omitido da população do nosso país. E aí veio a pandemia. Né? Se nós lembrarmos como é que era a nossa vida antes dela, nós vamos lembrar que nós tínhamos problemas. Todos tínhamos problemas. Problemas de relacionamento, problemas de insatisfação, de inconformação, de inaceitação, crises de relacionamento. E talvez inspirados ou então atendendo a uma sugestão de algum amigo, nós fomos buscar o socorro no centro espírita. E lá começamos a, talvez, encarar a vida de uma maneira diferente. Não é? Ali, através da orientação que recebemos, do acolhimento que tivemos, através das palestras que assistimos, através do passe que recebemos, a nossa vida seguia em frente conosco, muitas vezes tentando a nossa reabilitação, nosso reerguimento diante da situação em que nós nos identificávamos. Aí veio a tal da pandemia. Primeiro era uma notícia aparentemente distante da nossa realidade, e aí, de repente, aquilo lá tomou um corpo extraordinário, e nós passamos a viver assim assustados, e nós não tínhamos mais o centro espírita para recorrer, não é? Então, nós estávamos com os mesmos problemas: ansiedade, insegurança, medo, muito medo, nervoso, tristeza, falta de esperança, impaciência, perdas de pessoas queridas, perdas de posições profissionais, e na realidade nós estávamos um tanto quanto desarvorados. E nesse momento nós voltamos a Pietro Baldi, que diz que Jesus, na realidade, não é? Ele tornou-se alguma coisa desinteressante para as pessoas, porque antes dos anos principais aqui do século XXI, muitos de nós que estamos aqui agora na Descendente, tivemos o privilégio de termos uma relativa formação de ordem religiosa. Nós conhecíamos parcialmente Jesus, nós conhecíamos parcialmente a mensagem dele, sabíamos lá do sofrimento total que ele acabou sendo submetido e o motivo pelo qual ele acabou, muitas vezes, passando por uma situação muito difícil. Ele que, aparentemente, durante os 3 anos do seu ministério, só produziu o bem, auxiliou milhares de pessoas, e, por incrível que pareça, demonstrando que nós somos ainda espíritos muito atrasados, na hora de escolhermos entre ele um ladrão chamado Barrabás, um agitador, quando Pilatos não quis assumir um compromisso diante de uma pessoa como aquela que lhe era apresentada para decidir o seu destino, e dar-lhe a liberdade, porque estava se vivendo o período da Páscoa, e ele tinha esse poder, porque ele era o representante de Roma na região. Na hora que pediu a escolha, a votação do povo, o povo escolheu Barrabás em prejuízo de Jesus, que acabou sucumbindo em meio a um sofrimento atroz. Né? E nós observamos também que, além de Jesus, a humanidade, como disse lá Pietro Baldi, na prática não acredita em Deus. E a gente tem assim insistido para que as pessoas percebam que isso que está acontecendo, independente das tentativas do homem de encontrar uma saída, uma alternativa para tentar restabelecer a harmonia e a ordem social, a ordem política e tudo mais, na verdade ninguém acredita que por
trás disso está, na realidade, a manifestação da vontade de Deus, né? Qual é a solução para a gente diante dessa situação que está aí ainda indefinida, sem prazo para terminar, embora a gente tenha referências de outras experiências, principalmente algumas que estão relatadas lá na Revista Espírita de Allan Kardec, que nos fala no capítulo 18 do livro A Gênese que isso aqui faz parte de um momento de transição. Um momento que, na verdade, começa, segundo está no capítulo 18 da Gênese, um século antes da codificação. A codificação é justamente o surgimento do Livro dos Espíritos. Um século antes, 1857, um século antes, 1750. O que aconteceu na história da humanidade a partir de 1750? A primeira coisa importante foi justamente em 1861, aliás, 1761, o surgimento do Iluminismo, que mudou totalmente a cabeça das pessoas em relação ao futuro que vai se aproximando cada vez mais, determinando comportamentos absolutamente surpreendentes na área política, na área religiosa, entre outras coisas. E agora estamos aqui diante de um evento muito parecido com o que aconteceu há 100 anos atrás, porque exatamente há 100 anos atrás, com uma diferença de 1 ou 2 anos, a humanidade estava vivendo uma outra pandemia, determinada pela tal da gripe espanhola, que ceifou 55 milhões de pessoas, assim, nos 3 anos em que ela se manifestou. E qual é a nossa alternativa, já que nós não damos muita importância para Jesus e não damos muita importância para Deus? É desenvolvermos aquilo que o Kardec rotula como sendo a fé raciocinada. A fé baseada em fatos e raciocínios e reflexões em torno disso. Essa é a primeira providência. E a segunda, entendermos e conhecermos Jesus, porque nós temos que nos apoiar nele. Nós temos que nos apoiar nele, já que até antes da pandemia e até durante a pandemia, talvez até agora, muitos de nós também continuem tendo aquela visão muito vaga, muito, talvez ainda religiosa do que seja Jesus. Mas ele é mais do que nós possivelmente possamos imaginar. E nós encontramos um perfil dele justamente no evangelho citado há pouco, o evangelho de João. Olha, a estatura de Jesus já dita lá no início da chamada era cristã, que está terminando, né? Diz o evangelista João, repetindo o lançamento do Espírito Santo, que no princípio ele estava com Deus. Portanto, conforme, diferentemente do que nós muitas vezes supomos ou que nos fizeram acreditar, ele não era Deus, mas ele estava lá com ele, né? Todas as coisas, diz o Espírito Santo através do João, foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós vemos aí que realmente, talvez não de uma maneira muito clara e explícita, o Espírito Santo está colocando que Jesus é o grande responsável por aquilo que aqui há, chamado terra e seus habitantes. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso está escrito no capítulo 1 do Evangelho de João. Lá no mesmo capítulo está escrito: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Em outras palavras, ele está dizendo a mesma coisa. Jesus é realmente o cara, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Estudando um livro do Miramês, chamado Maria de Nazaré, fantástico livro desse espírito trazido pelo João Nunes Maia, hoje já desencarnado também, que é um médium discretíssimo, mas que deixou uma coleção de obras fantástica. Há um capítulo que vai falar sobre o período de vida de Jesus dos 12 aos 30, né? Aos 12 aos 29, porque é um mistério. Os evangelistas não tinham, talvez, informações, e também quem organizou os evangelhos, porque os evangelhos são compilações, são coletâneas, não alguma coisa que foi escrita assim diretamente, com exceção desse evangelho de João. Na verdade, omite-se o que aconteceu de Jesus dos 12 aos 30. E no livro lá da Maria de Nazaré, ou sobre a história de Maria de Nazaré, sobre a mãe dele, o Espírito Miramês vai nos dizer que os essênios, que é uma escola religiosa dentre as escolas judaicas que haviam surgido 150 anos antes daquele momento, eles estavam assim em conexão com o mundo astral, com o mundo invisível, com o mundo espiritual, e eles tinham recebido a informação de que Jesus era o Messias
prometido por Isaías, por Daniel e por muitos outros personagens conhecidos como profetas da história de Israel, né? E eles receberam uma missão, porque a figura de Jesus chamava muito atenção, e o que aconteceu foi que esses personagens acabaram assumindo a responsabilidade com a autorização de Maria e com a concordância de Jesus, que aos 12 anos já tinha assim uma lucidez muito grande. Tanto é que no Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos encontrar Jesus, na época da Páscoa também, lá em Jerusalém, conversando com os doutores da lei, passando por uma verdadeira sabatina, espantando aqueles anciãos, né, com seu conhecimento, com a sua capacidade de argumentação, aos 12 anos. Logo após, ele é retirado dali, segundo informações para que as sombras que tentavam de todas as formas tirar Jesus do caminho, porque sabiam que ele realmente faria diferença, eles tiraram ele de vários templos essênios, transferindo e escondendo até que aos 29 anos, mais ou menos, ele assumiu a sua tarefa. E o próprio Jesus, no futuro, vai dizer em determinado trecho de um dos evangelhos o seguinte: em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Sugerindo mais uma vez que ele estava lá no começo de tudo, num nível muito avançado, né? Aí viemos ao século XX, e o Espiritismo, já no século XIX, na questão 625 do Livro dos Espíritos, vai nos dizer que o Jesus é o modelo mais perfeito que Deus poderia ter oferecido para que nós, criaturas em processo de evolução, segundo a concepção espírita, pudéssemos nos basear. Segundo um comentário que está ali no Evangelho, aliás, no Livro dos Espíritos, logo após a questão 625, um comentário de Kardec, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transiado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, porque a partir do ano 350 da era cristã, a informação trazida por Jesus e compilada nos evangelhos, que foram organizados a partir daí por um cara chamado Jerônimo, a pedido de um bispo chamado Damaso, surge a Bíblia. E, na realidade, a partir daí, tudo o que aconteceu foi essa confusão que nós estamos ouvindo Kardec falar, né? Desviamos totalmente criaturas humanas, porque muitos de nós passamos por essas diferentes épocas e acabamos deturpando, determinando um desvio absurdo da mensagem de Jesus, porque confundimos muito o pensamento de Jesus com os interesses imediatistas, os interesses do paganismo, né? Que é, na realidade, aquela escola religiosa que dominava naquela região da Terra, e aí o que aconteceu foi que esses caras que organizaram o corpo da chamada Igreja Universal da época, eles pegaram os conteúdos do cristianismo, do paganismo e do judaísmo. E aí nasceu a escola que representou durante muitos séculos, no lado ocidental da Terra, a principal referência. E foi perdendo a credibilidade, né? Porque os interesses políticos e econômicos acabaram prevalecendo sobre os interesses espirituais. E já no século XX, em 1938, o Espírito Emmanuel vai resgatar da espiritualidade, ou na espiritualidade, um conteúdo extraordinário, que vai contar a história das civilizações desde o início da organização da sociedade humana aqui na Terra, num livro chamado A Caminho da Luz, publicado no segundo semestre de 1938, um pouco antes de acontecer a chamada Segunda Guerra Mundial, que foi uma tragédia, mais uma das muitas tragédias que o homem foi capaz de produzir, que resultou na morte de milhares de pessoas também, de uma forma talvez muito pior do que através das pandemias, né? Porque a maior parte estava fora de casa, ou então estava sossegadinho em casa, e os bombardeios, principalmente ali na Europa, resultaram na morte de milhares e milhares de pessoas, o que determinou uma decisão da espiritualidade, conforme André Luiz nos conta no livro Os Mensageiros, que fez com que 50% de todos os que haviam morrido nos países europeus
carregados de ódio, carregados de desejo de vingança, fossem remanejados para as Américas. Está lá no livro Mensageiros, no capítulo 18, se não me falha a memória. Vejam lá que interessante tudo que o André Luiz ouviu e nos repassa através dessa obra. E nós tomamos o cuidado de escolher nos conteúdos dos evangelhos alguns aspectos de Jesus falando dele mesmo, porque aparentemente ele só se ocupou com as curas, com os processos de tentativa de defesa diante daquelas criaturas que o perseguiram a todo tempo, né? Ele estava sendo testado na sua paciência e na sua superioridade, porque as respostas dele estão sempre prontas, né? Sempre, aparentemente, um cala-boca para aqueles que tentavam persegui-lo, colocando-o em situações difíceis, né? Então, nós que estamos acostumados a ver apenas os aspectos assim mais de ordem moral dos ensinamentos de Jesus, vamos ver o que ele fala dele mesmo. Vejamos alguma das coisas que a gente reuniu, que é bem interessante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, se temos pretensão de subirmos aos céus e chegarmos a Deus, nós temos que passar por Jesus obrigatoriamente. Ele é o pedágio, né? Eu sou a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E olha, isso aí realmente é muito profundo, porque se nós, nos momentos angustiantes que vivemos, nos momentos de dor, pegarmos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, abri-lo ao acaso e procurarmos ali na introdução de cada um desses capítulos, nós vamos ver que ali está, às vezes, a frase confortadora, consoladora, esclarecedora, dando-nos a sustentação para seguirmos em frente. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Então, se a ideia de salvação, de alguma forma, remotamente que seja, ainda habita em nós, nós temos que passar por essa porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele nos deu, conforme havia afirmado dias antes da sua execução, porque foi uma execução, né, que ele voltaria 3 dias depois. E realmente foi o que sucedeu. Depois, primeiramente aparecendo a Madalena, de uma forma surpreendente e inesperada, depois aparecendo para vários apóstolos em alguns momentos, como a caminho de Emaús, não é? E em alguns outros eventos que estão bem explicados lá nos evangelhos. Então, ele mostrou que a vida continua a mesma. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, um motivo grave, assim, importante para que a gente bote fé nele. As palavras dele não passarão, embora o céu e a terra passarão. Muitas mudanças ocorreram de lá para cá, desde que ele aqui esteve, e muitas haverão de ocorrer num tempo bastante breve, mas as palavras dele permanecerão aí. E olha a garantia que ele nos dá. Estarei contigo até o fim dos séculos, dos tempos. Então, se nós nos apoiarmos nele, nós não nos sentiremos desamparados em momento algum. E para encerrar, as 7 razões ou motivos, e esses motivos estão justamente também nas suas palavras, nas suas orientações, nas receitas que eles nos deu. E aí estão 7, dentre todas aquelas que estão nos evangelhos, diluídas naquelas descrições ou naquelas narrativas. Primeira, tudo é possível àquele que crê, conforme está em Mateus capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível àquele que crê. Então, se nós acreditamos em Deus e acreditamos em Jesus, mesmo no meio dessa confusão que aí está, nós seremos capazes de realizar verdadeiros prodígios. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado, conforme também está em Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo 33. Então, aquela informação do início da nossa apresentação hoje, de que nós nos esquecemos do Cristo, não temos em relação a ele muita consideração e nem consideramos tanto Deus, talvez aqui possa encontrar uma afirmação seríssima. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto nos será acrescentado. Porque antes da pandemia, a nossa maior preocupação, e talvez seja agora também, era apenas a questão, talvez, do destaque social, dos ganhos econômicos, né? E Jesus
também disse, entre outras coisas, nas suas falas, de que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a sua alma. Porque muitas vezes a vitória na Terra, no meio da sociedade humana, de uma certa forma totalmente desorientada que aí está, custará caro. Porque nós teremos que sacrificar, às vezes, a ética, a moral, a correção, que é justamente aquilo que vai nos trazer um futuro altamente marcado pelas dificuldades, pelos sofrimentos e existências de expiação no futuro também, porque ninguém foge de si mesmo. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. Observemos bem o que é que nós queremos da vida, o que é que nós queremos do ponto de vista, assim, existencial, porque nós sabemos que, esquecemos, né? Mas nós sabemos que estamos aqui de passagem. E o nosso tempo de partida talvez esteja mais próximo do que nós imaginamos. O quarto motivo, ninguém pode servir a dois senhores. Essa aqui também é bem adequada para o momento. Amará um e odiará o outro. Você não consegue servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, conforme também no Sermão da Montanha está escrito no capítulo 6, versículo 24. Quinto motivo, neste mundo vocês terão aflições. Ele disse, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo, apesar do mundo da época e talvez de agora, porque acham que Jesus realmente, além de ser uma fantasia, uma ficção, talvez uma forma, como Marx tentou fazer acreditar a sociedade europeia do leste europeu, e acabou não apagando do conteúdo interior daquelas criaturas a crença na existência de Deus e muito menos talvez a valorização de Jesus, né? Então, tende bom ânimo, eu venci o mundo, está lá em João, no capítulo 16. A sétima razão, ou sétimo motivo, conheça a verdade e ela vos libertará, no capítulo 8, versículo 3 do Evangelho de João. E na realidade, essa verdade é a verdade espiritual. E essa verdade espiritual chega com muita clareza, com muita, talvez, lógica, com muita coerência através do Espiritismo. E para nós que estudamos o assunto, é o Consolador prometido no capítulo 14, versículo 26 do Evangelho de João, porque ele disse, quando estava já antecipando a sua próxima partida por aquele episódio tão sangrento, ele disse aos seus seguidores que estavam assim meio sem chão, meio preocupados, que se guardassem os seus mandamentos, ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, e colocaria de maneira clara tudo aquilo que está obscuro. E hoje, nós, na realidade, se estudamos um pouquinho, se baseamos em fatos, vamos chegar à conclusão que a vida não termina com a morte e a vida continua mesmo, de uma forma assim exuberante, às vezes marcada apenas por momentos angustiantes, porque nós criamos esses momentos nas relações mal resolvidas, com aqueles que fazem parte da nossa história próxima, principalmente nesse ano que se passou, onde nós nos revelamos ou aqueles que convivem conosco se revelaram e muitas vezes muitos pontos assim de atrito acabaram se fortalecendo, fazendo com que nós desistíssemos do processo e do programa que cumpríamos aqui na Terra, que foi planejado e muitas vezes atendendo até uma solicitação nossa, pedindo para encontrar aquela pessoa na condição de esposa, de marido, de filho, de pai, de irmão, de mãe, para que nós pudéssemos nos reconciliar, que é uma das receitas de Jesus. E, finalmente, a sétima razão, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Está lá no Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Nós não podemos duvidar disso. E se não quisermos levar em consideração nenhuma dessas recomendações de Jesus, tem uma que é definitiva, não é? Porque, na verdade, alguém foi lá e perguntou para ele qual o maior dos mandamentos da lei, porque o povo hebreu fundamentava-se naquele conteúdo recebido por Moisés no Monte Sinai, 30 séculos atrás, 1.500 anos antes de Jesus, e ele falou assim, olha,
ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só aí a gente já tem material para refletir durante muito tempo, né? Se não quisermos levar em consideração as recomendações de Jesus sugeridas aqui hoje. E finalizando, né? As garantias de que tudo isso aí é válido. Diz Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se alguém quer vir após mim, termina ele, tome a própria cruz sobre os ombros e siga-me. Renuncie a ti mesmo, tome a cruz sobre os próprios ombros e siga-me. Então, aí estão algumas sugestões para que nós nos liguemos mais a Jesus. Nunca como agora, para cada um de nós, ele é tão importante para que nós levantemos o ânimo, desenvolvamos a esperança e sigamos em frente no tempo que nos resta ainda dentro da estrutura física através do qual nós nos manifestamos até agora. Que ele, Jesus, nos abençoe, não é? E que faça com que tenhamos a próxima semana marcada por muito aproveitamento das oportunidades que Deus nos oferece. Muita paz a todos.